Eu falei isso, eu acho que nos últimos 2 podcasts, cara. Eu falei isso é fruto de autoconhecimento, fruto das nossas conversas. Agora eu tô falando de mim, né? Uhum. É a questão do prazer na aleatoriedade, né? Uhum. Quando você busca e se fortalece na aleatoriedade, nas eventuais e possíveis coisas improváveis, Sim. estando cientes e certos de que elas podem acontecer, automaticamente você se fortalece. Exato. Porque o previsível é tudo muito bonito. Sim. É aquela história. Quando a pessoa que tem aquela necessidade de aprovação, que vive de aplausos, na primeira crítica, na primeira olhada com indiferença, pronto, ela cai. E aí entra uma questão relacionada à expectativa. Também. A expectativa, ela é perigosa. Porque você vai criar uma baliza onde tudo que for abaixo dessa expectativa é ruim. Então você vai pesquisar uma pizza no iFood. E você olha um restaurante, fotos maravilhosas. Você olha os comentários, ok, nota 4.8. Todo mundo falando, a melhor pizza da minha vida. Você gera uma expectativa absurda. Né? Aquele iFood está te hipnotizando, ele está colocando, está modulando essa emoção. Só que o iFood não é um terapeuta para te ajudar a te conduzir naquela questão da expectativa. E acontece tudo de errado. Sei lá, o motoboy cai, derruba a sua pizza, atrasa, tem que fazer outra, ela chega fria. Você gerou uma expectativa tão absurda e você olha para aquela pizza e pensa, estragou. Né? A minha refeição livre. Para quem é maromba, estragou a minha refeição livre. Fica a semana inteira pensando nessa refeição e tudo deu errado. E a tua esposa está ali, os seus filhos estão ali, a tua família, e você estragou também o momento deles. E você pega uma outra situação, onde você, sei lá, ficou na estrada, tudo deu errado, sabe? Choveu muito, você se atrasou, e a sua expectativa está muito baixa. Você só quer chegar em casa, tomar um banho e dormir. Você chega em casa e a pessoa que você ama está te esperando com uma torradinha, com queijinho, com uma água, ela quer te escutar. Ou seja, expectativa zero. Mas aquele momento, ele começou a ser transformado. Porque você não esperava mais nada dele. Tudo que acontece a partir daquele ponto se torna especial. E a nossa sociedade, ela está fazendo o contrário. Ela está gerando muita expectativa sobre as coisas, sobre os resultados. E tem uma onda de frustração, porque ninguém mais está olhando para o simples. As pessoas só olham para isso quando elas perdem. Sim. Quando elas perdem aquilo que elas têm, que elas deveriam dar valor. E isso é muito triste, porque a vida tem muita beleza. E como lidar com as expectativas? Com autoconhecimento e principalmente com informação, que é essa do podcast do Franklin. Porque não é fácil. A gente tem uma tendência natural a gerar essa expectativa. É uma tendência do cérebro prever o futuro com base do que passou. E principalmente buscando o melhor cenário. Então é algo que você precisa estar consciente do processo. Você precisa estar presente no que está acontecendo. E para isso demanda muito esforço, porque não é fácil. Você está o tempo inteiro cheio de demandas do seu trabalho, da sua família, do dia a dia. E é muito fácil você se deslocar do aqui e agora e se perder nas expectativas, se perder nos prazeres e não olhar para dentro. Claro que o ambiente terapêutico ele foi feito para isso. Mas eu acredito que não é só um ambiente terapêutico. Você pode transformar a sua vida numa terapia constante. Sim. E aí eu complemento dizendo que, de fato, o autoconhecimento, a autoaplicação, não vou dizer as barreiras, mas as autodefesas que o nosso organismo, que se nós treinarmos e projetarmos para o nosso organismo, para a nossa mente, para o nosso consciente, para o nosso subconsciente, ela já vai nos moldando. Sim. O grande problema, Hernani, é que são as áreas. Porque da onde a gente menos espera, e a gente, por exemplo, eu não vou criar uma expectativa no amor, por exemplo. Aí as pessoas focam na expectativa do amor e cria uma barreira, cria uma defesa, cria todo aquele ser durão, papapá. Mas eu acho que quem diz que não cria expectativa e fica ainda mais frustrado. Tipo, eu não vou criar essa expectativa, mas lá no fundo ele queria muito aquilo. Sim, cria, mas onde eu quero chegar? Eu vou chegar no que eu estou falando agora.
de verdade, cara, mas de verdade mesmo, assim, e eu não preciso inventar historinha. E não é conteúdinho de Instagram. Eu adotei para minha vida, independentemente do que eu faça, do que eu seja, do que eu tenha, ou do que eu quero me tornar, é uma meta de 1% melhor a cada dia, né? Uhum. Que seja a roupa do banheiro que eu vou retirar e botar no cesto. Muito O bem. sapato jogado na casa, Uhum. né? 30 segundos de atenção focada para os meus filhos. Mas que seja um pouquinho assim, eu tenho buscado, eu tenho refletido muito nisso, né? Mas quando eu falo que às vezes a gente foca numa coisa e ela vem de outra que você menos imagina, né? Eu vinha num setembro, ou melhor, num agosto, muito legal. Um agosto que começou bem em todas as áreas, né? Na área pessoal, comecei a treinar, me sentindo bem e tal, e papapá, e vem os negócios indo bem, até que pinta uma determinada demanda, um determinado cliente. E eu criei uma expectativa para aquele cliente. Meio que canalizei 99% da minha energia para aquele cliente. E alguém falou para mim assim, chefe, cuidado para não botar tudo aí e deixar as coisas que estão acontecendo para trás, como já aconteceu, e depois você perder lá e perder aqui. Não, aqui é e pá, e tá. Me fudi. Entendeu? Meti toda a expectativa de novo, porque você se empolga, você bota a expectativa, então, cara, não adianta. E eu falei já muito isso na minha vida. Você não quer se frustrar na vida, não coloque expectativa. Mas a grande questão é a gente ter na sua carteira de expectativa as diversas áreas. E não é só no amor, não é só na comida, não é só na academia, não é só no funcionário, não é só no colaborador. É em tudo. Porque onde você menos esperar, você tem que ter um equilíbrio, cara. Porque se você passar do ponto, você vai se frustrar, como aconteceu comigo. Sim. Entendeu? E aí, quando você frustra uma expectativa, você... eu ainda estou nesta nuvem de recuperação, daí eu perco a produtividade, eu perco o humor, eu perco o punch, eu perco a decolagem, eu queimo a largada. É porque você coloca tudo em uma coisa só, porque né? eu sou intenso no negócio. Sim. Ele entendeu? esquece das outras e foca tudo em uma coisa só. Isso é foda, velho. Isso é foda, entendeu? Então, é uma coisa que o mentor aqui hoje é você, né? Mas a experiência, ela é a melhor professora, né? Porque primeiro ela aplica a prova, aí depois que ela vai ensinar a lição, entendeu? Sim. Então, eu falo muito sobre isso também. Você quer evitar frustrações? Não coloque expectativa em nada. Ou melhor, equilibre as suas expectativas. E eu falo assim, prepare-se porque a vida vai te sacanear. Vai. Inúmeras vezes. Eu acho que assim, às vezes um olhar romântico sobre a vida, ele pode ser muito prejudicial. Porque você fica vulnerável a esse tipo de coisa. Você permite que situações como essa aconteçam. Você se permite ter um comportamento que numa situação normal você não teria, e você se deixa levar pelo momento, pela pessoa, pela ganância, por questões suas, e a vida é uma escola e ela vai te aplicar uma prova. E se você está errando constantemente na mesma coisa, é porque você não aprendeu a lição. E independente de quanto tempo vai passar, se você não superar aquela lição, a vida vai continuar te aplicando. Sim, é o ciclo, né? É o ciclo. Então, a ideia do autoconhecimento é perceber, eu já tenho essa tendência de ser intenso, emocional, de me jogar, sabe, seja no trabalho, seja no relacionamento, enfim. Agora a questão é como eu equilibro isso. Como eu equilibro o meu impulso e criar uma série de estratégias para evitar. É aquela ideia, por exemplo, você é mais ríspido, você explode, você precisa conter
essa explosão e esse ímpeto imediato. Então, eu trabalho com alguns empresários que têm isso como uma recorrência, ou seja, um excesso de estresse gera toda uma adrenalina e quando estoura um probleminha, toda aquela tensão é projetada para aquele ponto, como se aquele ponto merecesse isso. Então, uma série de estratégias que você vai desenvolvendo para você conseguir permitir que o seu cérebro, a gente não pode deixar de falar do cérebro, porque a gente depende dele, para que o cérebro consiga se oxigenar, para que você consiga ativar áreas do seu cérebro para refletir sobre aquela situação e não se deixar simplesmente ir pela emoção. Então, é uma questão de você ir trabalhando, né, a partir da sua má experiência com aquela situação, criando estratégias para isso. Vai errar? Pode ser que você erre, mas você vai errar menos e você continua essa progressão. O problema é o sofrimento associado ao que acontece, não o que acontece em si. A consequência, né, propriamente. Exato, daí vem aquela culpa, aquela sensação de autodepreciação. Sim. E esse é o problema. Só que daí eu trabalho, por exemplo, na minha abordagem terapêutica, a questão do que está por trás daquilo, naquele porãozinho, que pode estar sendo projetado na sua vida hoje. O próprio sistema celular, que é autopoético, ou seja, ele replica o ambiente inicial para se manter naquele padrão, está no comportamento humano. Ou seja, você tem um aprendizado inicial e você continua replicando esse ambiente com outras pessoas, com outros personagens, em outra situação. Só que se você parar para analisar, o resultado sempre é o mesmo. Independente se você está num trabalho A, B ou C, ou se você está com a pessoa A, B ou C, você percebe que sempre o resultado final é o mesmo. Daí você fala, deve ser karma, é dedo podre. Tem alguma coisa que fizeram para mim, é uma macumba. Porque eu sempre erro e sempre acontece isso, independente da pessoa, da situação, da cidade, do que for. E eu falo, não, basicamente é um sistema que está estruturado para te dar o mesmo resultado. Se você não olhar para esse sistema, danou-se. E dizem que a vida é assim, né? Quando você não resolve um problema, a vida vem e te entrega o mesmo problema de novo. E faz total sentido, né? Porque enquanto a gente não consegue resolver, a gente não passa de fase, a gente não vai pra frente.